o Departamento de Jornalismo da Jovem Pan News foi separando trechos da fala justamente da Simone durante essa cerimônia e nós vamos abordar com os nossos comentaristas aqui na PAN. O MDB oficializou a campanha, a pré-candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República para o ano de 2022. Já nos estúdios da Jovem Pan, aqui na Avenida Paulista, nós temos Diogo Schelp. Diogo, muito boa tarde. Como você traduz esse novo cenário com mais uma peça importante na disputa de 2022, Simone Tebet? Boa tarde, William. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Pois é, Simone Tebet, ela chega ali nas pesquisas ainda muito abaixo, né, de outros candidatos da chamada terceira via, mas ela chega como um nome importante para compor essas alianças, essas discussões que vão ocorrer até a oficialização, efetivamente, dessas candidaturas. A gente tem aí nas pesquisas Moro à frente dos outros candidatos da chamada terceira via, que não são, portanto, nem Lula nem Bolsonaro. Vem Ciro Gomes ali mais à centro-esquerda e tem um campo aí disposto a conversar, que é o campo de Sérgio Moro, João Dória do PSDB e MDB agora com Simone Tebet. Tem também Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que também lançou a sua pré-candidatura. O que acontece? A Simone Tebet, ao se lançar como pré-candidata, ela começa a cacifar o nome dela para uma possível negociação para um nome de vice, né? Ela nega peremptoriamente que esse seja o objetivo. Obviamente, eles querem aí mostrar que ela é capaz de chegar a ser o melhor nome para essa terceira via, mas tanto Dória quanto Sérgio Moro já fizeram elogios a ela e, obviamente, ela seria um nome importante. É uma mulher, ela tem uma postura muito firme, a gente viu isso na CPI da Covid-19, em que ela participou ativamente, e a gente viu aí no discurso de lançamento da pré-candidatura que ela fala muito bem. Mas o histórico do MDB, digamos assim, desde a redemocratização, não é um histórico de candidatos muito competitivos, né? A gente teve aí um presidente, que foi o Itamar Franco, que era do MDB, ele se mudou para o MDB quando estava no governo, mas ele havia sido vice de Fernando Collor, então ele não foi eleito, quer dizer, foi eleito como vice, mas não diretamente como presidente. E nós tivemos Michel Temer, que era vice de Dilma Rousseff e também foi presidente, mas nenhum deles encabeçou as chapas vencedoras até se tornarem presidentes. Agora, gostaria de chamar aqui para essa discussão também José Maria Trindade. Zé, ótima tarde, seja bem-vindo aqui ao Top of the Hour. Pegando a continuidade, finalzinho desse comentário de Diogo Schelp, gostaria que você comentasse aí qual a representatividade hoje do MDB na política nacional e também, como ele mesmo disse, dificilmente vimos, então, candidatos do MDB encabeçarem chapas para a presidência, mas sim serem vice, como o próprio ex-vice-presidente Michel Temer. Pois é, Mariana, William, olha, é lugar comum dizer, mas o MDB, ou ex-PMDB, né, é uma federação, tem seus caciques regionais, né, cada estado tem o seu mandante. E mais ainda, o MDB hoje é o maior partido do país. Nós estamos acostumados a levar em conta o número de deputados e de senadores. Isso não é real. O maior número de votos, o maior número de deputados estaduais, o maior número de prefeitos e de vereadores é do MDB. Só que ele não tem essa pegada nacional. Nunca teve exatamente assim um grande líder nacional que pudesse comandar a todos, porque é cheio de lideranças regionais. Sempre foi assim. O MDB chegou ao seu auge, né, quando elegeu praticamente todos os governadores, né, e 80 dos 81 senadores, para se ter uma ideia, mas todos líderes regionais. Eu me lembro, Mariana, eu participei aqui do lançamento da candidatura de Ulisses Guimarães. Ele foi rifado. Eu me lembro, numa reunião, a dona Mora se sentou ao lado do Ulisses Guimarães e ficou olhando na cara de cada um dos companheiros que pediam para ele não ser candidato, porque todos tinham interesses regionais e queriam apoiar exatamente outros candidatos, ou seja, uma traição explícita a um dos maiores líderes do MDB, que foi Ulisses Guimarães. Vi também a tentativa de candidatura de Itamar Franco no MDB, por isso ele saiu do partido, foi hostilizado.
Convenção Nacional do MDB aqui tinha quebra-quebra, briga de tapa, sangue, arrebentava Congresso Nacional e, por conta disso, foi proibido, hoje é proibido, né, que um partido político pudesse fazer convenção no prédio do Congresso Nacional. De tão que o PMDB quebrava absolutamente tudo nessas disputas regionais. Era Iris Rezende no Goiás, no Rio Grande do Sul tinha suas lideranças, Pedro Simon, na Bahia os seus líderes também, contra a ACM Neto, em São Paulo, Orestes Quércia, uma militância agressiva, e essa é a história do MDB. Essa candidatura de hoje da Simone Tebet, ela é descrita pelo próprio discurso, não tem discurso, é café com leite, é o que eu chamo, lá em Minas a gente fala muito de canja de galinha. Se não sarar uma gripe, piorar também não piora, né? Então é isso, a candidatura de Simone Tebet é marcar uma posição para negociar uma vice ou mesmo deixar a situação do MDB no cenário nacional. Simone Tebet deve ser reeleita ao Senado, ela é de uma família tradicional, já é política há mais tempo, filha do ex-presidente do Senado, Rames Tebet, que foi eleito presidente do Senado a bordo do MDB. Então, essa candidatura, pré-candidaturas, é exatamente isso que o Diogo falou, ou seja, um lançamento e marcar uma posição. Por aqui, olha, a situação está mesmo entre Bolsonaro e Lula, e Moro aparece, mas já se fala aqui sobre um quarto candidato que simbolizaria o centro, né, da política. Então, tudo é disputa da pré-candidatura, ainda nem é candidatura para se ter uma ideia. Mas é bom, eu gosto disso. Eu gosto de mais opções e mais debates. Zé, é a primeira mulher nesse jogo, né? E estava ouvindo você aqui falando, e eu queria, antes de chamar um trechinho dela, fazer uma provocação para você, Diogo. Porque ela falou no presidente do MDB, o Baleia Rossi. Baleia Rossi tem um histórico aqui em São Paulo. Já apareceu em delação premiada, já foi investigado por desvios de verbas da merenda, tem todo um histórico quando você puxa essa história. E ela fala o seguinte, durante a fala dela, ela disse que teve uma conversa há um ano. Há um ano que ela conversou com ele e ela ficou até assustada com esse convite. Ela não fazia parte, ela não era titular na CPI da Covid, da pandemia. Porém, nós vimos uma Simone atuando bastante, muita oposição. Então, aquilo ali, na verdade, era uma estratégia para aparecer e já pensando nessa candidatura? Ou seja, usou a CPI da pandemia como palanque? Olha, possivelmente, com certeza, aquilo ajudou a projetar o nome dela. Não dá para afirmar, não posso afirmar que essa já era a intenção dela desde o começo. Havia toda uma discussão quando foi instalada a CPI da Covid-19, porque não havia mulheres titulares, né, dessa CPI, dessa comissão. Então, houve ali uma articulação para que as mulheres tivessem uma participação. A gente lembra ali episódios em que elas, por exemplo, foram convidadas a assumir a presidência, digamos, da sessão, eventualmente. Então, tiveram ali um papel importante. E a Simone Tebet, ela se destacou, de fato, na CPI da Covid-19, teve enfrentamentos ali muito duros com alguns dos depoentes, fez perguntas muito contundentes, principalmente na área de direito, que é uma área que ela conhece. Então, ao analisar contratos, ela fazia perguntas muito detalhadas, ganhou sim uma certa projeção ali. Agora, não é uma projeção que, na minha avaliação, ajuda ela a ter um conhecimento amplo da população brasileira. Ainda acho que ela é um nome menos conhecido comparado com outros desses nomes que estão sendo colocados aí como pré-candidatos à presidência em 2022. Zé Maria Trindade, antes da gente ouvir a primeira sonora, então, aqui da pré-candidata Simone Tebet, a gente pode avaliar aí que ela veio com, sem dúvida nenhuma, um tom bem forte, né, marcando presença. Você acredita que esse apelo, pelo fato de ser a única mulher pré-candidata, vai dar maior força a essa pré-candidatura de Simone? É muito difícil, viu, Mariana? É porque nós estamos vivendo um momento político onde o divórcio entre a vontade pública e os partidos e os líderes é muito evidente. Então, o MDB tem essa força de prefeitos, de vereadores e de deputados estaduais e de deputados federais também, né? Mas só que já é, eu acho que o quarto partido na Câmara e o maior do Senado, mas uma diferença muito pequena. Mas isso aí não significa apoio popular, né? E cada um desses líderes do MDB tem lá
os seus compromissos. Os compromissos regionais com governadores, com o presidente da República e assim por diante. A falta exatamente desse sentimento nacional é que a gente entende que falta ao PMDB. Olha, vamos ser francos aqui, né? Baleia Rossi não é exatamente um líder nacional de um partido como o MDB, né? Que teve Ulisses Guimarães, grandes nomes, Michel Temer, que foi vice pelo MDB no acordo com o PT. Então, assim, falta essa identidade nacional, ou seja, é uma candidatura para marcar posição e eu volto a dizer que eu acho isso importante, mesmo que seja só para marcar posição. Zé, uma nova esperança para o Brasil. Era o que estava escrito ali no púlpito, né? Simone Tebet, uma nova esperança para o Brasil. Mas nós observamos durante o discurso, vamos trazer um trecho para vocês agora, da fala da Simone, mas assim, nenhuma proposta. Ela fala de desigualdade, das pessoas que estão passando fome, mas nada diferente, nada que chamasse tanta atenção assim. Acompanhe comigo. Aprendi que naquele momento foi precisa coragem e altivez de homens públicos do MDB, de tantos quantos se juntaram a ele, para poder romper o silêncio e resgatar a nossa tão sonhada dignidade através da democracia. Digo isso porque hoje, emocionada, o destino faz com que os meus companheiros do MDB me deem a mais honrosa e a maior missão da minha vida: ser candidata, pré-candidata à presidência da República do Brasil. Aprendi com vocês. Baleia, nosso querido presidente, em cujo nome cumprimento toda a executiva nacional. Aprendi com todos vocês, presidentes regionais que aqui se encontram, na figura, cumprimento do deputado Júnior Mock. Com o meu líder, no Senado Federal, Eduardo Braga, com o líder da Câmara, Isnaldo, aqui fazendo um reconhecimento e agradecendo a presença de todos os deputados federais e senadores. Me permitam abrir uma única sessão aqui para citar o nome das minhas senadoras, minhas companheiras Rose de Freitas, Nilda Godin e Maria Elísia. Aprendi com todos vocês, os nossos queridos governadores que aqui estiveram, prefeitos em nome dos quais eu cumprimento em nome do Ricardo e do Melo. Gostaria também de dizer, e principalmente, que eu aprendi uma grande lição com a militância do MDB. Com o MDB, mulher, comandado pela presidente Fátima Pelares, minha presidente. O MDB Afro, o MDB Diversidade, o MDB Ambiental, todos os núcleos do MDB aqui representados pelo Bruno, pelo Breno, pelo Nestor, pela Janine, pelo Maradona, Washington Maradona, espero não ter esquecido de ninguém. Eu aprendi com o MDB que missão não se escolhe, se cumpre. Aquele que escolhe missão no campo da política, no caminho da política, é porque se perdeu da política no meio do caminho. Política é arte de construção no coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Há 55 anos, sonho e coragem fez com que JK edificasse Brasília, gerando emprego, trazendo desenvolvimento para a região central, promovendo a integração nacional. Sonho e coragem. Muito bem, então agora vamos deixar essa fala para análise dos nossos comentaristas na sequência, porque nesse momento a pré-candidata a presidente Simone Tebet faz seu pronunciamento à imprensa ao vivo. O ex-presidente Lula, e se a senhora estaria disposta a conversar com ele nesse período agora? Eu não vou poupar nem defender quem quer que seja. Eu vou defender a bandeira de justiça social do MDB. Eu vou defender aquilo que o MDB mais quer. Um Brasil que dê oportunidade para todos, homens e mulheres de qualquer região do Brasil. O Brasil está urgente precisando de um planejamento nacional e regional, de políticas estruturantes, de reformas, especialmente a reforma administrativa e a reforma tributária. O Brasil precisa alimentar seu povo.
É inadmissível um país tão rico deixar crianças passarem fome. A pobreza, ela pode até ser compreendida, embora tenha que sempre ser também uma pauta para tirarmos as pessoas mais humildes dessa condição. Mas a miserabilidade é inaceitável num país tão rico quanto o Brasil. Mariana da Record. Alô? Não tá, né? Ah, tá. Senadora, a senhora está falando de economia. A senhora tem um nome para política econômica? A senhora tem conversado com a Zeina Latif? Tem algum outro nome que a senhora tenha para a economia, que há uma expectativa sempre muito grande em relação a isso? Sinto divergir dos outros pré-candidatos, mas não será o primeiro nome que eu vou anunciar da nossa pré-campanha. Acima da educação, da economia, repito, nós temos que perguntar para todos e para nós mesmos que país nós queremos e para quem. Não será um economista que vai dizer isso. Vai ser um sociólogo, vão ser professores, vai ser a sociedade civil organizada, vai ser o nosso centro acadêmico nas universidades. Nós precisamos primeiro falar de políticas públicas. Nós precisamos primeiro falar de qual é o projeto de país, para depois chamar um economista para dizer, liberal que nós somos, eu sou uma liberal moderada, dizer, este é o nosso projeto, esse é o nosso plano de governo, como nós vamos fazer, preservando a responsabilidade fiscal para conseguir os recursos necessários. Só para encerrar, eu quero dizer ainda que antes de anunciar a equipe, antes de dar uma tranquilidade ao mercado, nós precisamos dar uma tranquilidade para as pessoas. E aí é importante, mais importante do que o ministro da Economia, é o ministro do Planejamento. Um país que não planeja, não sabe para onde vai. É um país como nós temos hoje, sem comandante e com piloto da economia que não sabe para onde vai. Ele não tem bússola, ele não tem rumo, ele fica servo e submisso a um Congresso Nacional, parte dele considerado do Centrão, que tem emendas orçamentárias tamanhas como relator geral, que é hoje considerado o primeiro-ministro do país. Não é possível avançar, não é possível desenvolver, não é possível garantir serviços públicos de qualidade, educação pública de qualidade, o SUS bem financiado, conseguir um ambiente seguro de negócios para garantir, chamar a iniciativa privada para dizer, se some conosco, porque nós garantimos as 3 seguranças necessárias para o ambiente de negócio. Segurança institucional. Amamos a democracia e não abrimos mão dela. Segurança jurídica. Respeitamos a Constituição e os acordos firmados. Não se garante estabilidade, segurança, investimento público ou privado, internacional, nacional, dando calote imprecatório. E terceiro, nós garantimos a vocês, investidores, segurança socioambiental, que queremos o crescimento com qualidade de vida, que é sinônimo de desenvolvimento. É essa a resposta que eu tenho que dar para o mercado, não quem vai ser que vai nos orientar na equipe econômica. O economista é fundamental para poder depois, com o arcabouço criado, poder nos dar o suporte, garantindo-se a responsabilidade fiscal. Muito claro. A responsabilidade social é o fim em si mesmo. A responsabilidade fiscal é um meio para garantirmos dignidade às pessoas. Senadora Wilson, do Antagonista. Doutora boa, senadora, aqui no canto, sou um pouco baixinho, então dificulta aqui um pouco o cenário. Senadora, eu queria insistir um pouco em um questionamento de 2 colegas, assim, de forma mais pragmática, tá? A gente está falando de candidatura presidencial, então eu queria entender, senadora, o seguinte, a senhora falou agora há pouco que a senhora está no início de uma caminhada, que agora é hora de agradecer as presenças e não necessariamente de cobrar as ausências. Como é que vai ser essa articulação a partir de agora com a cúpula do partido? Por mais que se tenha boa vontade, por mais que se tenha rua, é necessário apoio político na candidatura presidencial. Então, eu queria entender como é que isso vai ser construído, se existe algum deadline para a candidatura decolar ou não, e se isso já está sendo falado alguma coisa do tipo, e vice. Já tem algum nome, não? Muito claramente, eu acho que é importante reforçar isso. Essa é uma candidatura que não nasceu de uma vontade pessoal.
É a maior honra da minha vida. É a maior missão que eu possa cumprir, é ser pré-candidata à presidência da República do meu país. Mas foi o MDB que me chamou. E, diferentemente do que aconteceu no passado, foi o MDB do chão. A executiva, ela representa, ela é a caixa de ressonância do MDB que nos alimenta, no MDB que nos sustenta, que o MDB que consegue, com a sua bandeira, garantir os votos necessários para nós fazermos a maior bancada de senadores, como temos, uma grande bancada na Câmara Federal. É a esse MDB, e é por esse MDB, e é com esse MDB que eu começo a andar agora. Eu não vou andar agora com a cúpula, com a executiva. Eu acabei de ser homologada por aclamação. Agora é hora de percorrer os palanques regionais para que nós possamos, através do nosso trabalho, da nossa plataforma de política, conseguir fazer o máximo possível de deputados estaduais, de governadores, de deputados federais e de senadores do MDB. Isso não foi conversado, eu não tenho plano B dentro desse projeto nacional. Não foi pedido para mim e eu muito menos pedi. Começamos a caminhar agora. Os vices têm que surgir naturalmente do encontro e da convergência dos partidos que se predispõem a fazer um pacto a favor do Brasil. Só posso garantir a vocês que o MDB, como os demais partidos que aqui estiveram e que mandaram representantes e mesmo mensagens por WhatsApp e no celular, eu tenho certeza que todos esses partidos, sabendo do momento delicado que nós tivemos e temos, saberá, na hora certa, dar resposta a essa pergunta. Luciana, da Jovem Pan. Aqui, ó. Eu sei que a senhora já falou que não existe plano B, mas tem vários partidos que já estão se movimentando, procurando vice. Todo mundo quer ser cabeça de chapa. A senhora aceitaria, em algum momento, por conta da terceira via, aceitaria o cargo de vice? Ou o MDB sinaliza mais com a possibilidade de puxar, agregar com a cabeça de chapa, tendo vice alguns desses outros candidatos que já foram colocados? A resposta está aqui. Qual foi a pré-candidatura que teve tanta representatividade e foi tão plural? Que teve grandes lideranças de todas as regiões do Brasil. Estiveram aqui prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, os núcleos, prefeitos de capitais, governadores. Está aqui o presidente do meu partido. Qual é o partido que tem a capilaridade, repito, de percorrer todos os quase 5 mil e quase 700 municípios e, como eu falei, ter uma plaquinha ali dizendo aqui é o diretório do MDB. Um partido como esse não pode pensar nesse momento em vice. O momento agora é de colocar o bloco na rua. Como eu acho também que é democrático, justo e certo que os demais partidos dessa frente democrática, desse pacto, também coloquem os seus candidatos na rua. Sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque nós precisamos nos esquecer dos partidos e pensar no eleitor. Eu não sei com quem o eleitor vai se identificar. Como é que nós vamos falar agora, um ano antes da eleição, qual é o candidato, qual é o vice, se nós vamos ou não vamos até o final? Eu estou disposta a ir até o final. O MDB tem estrutura para ir até o final, tem proposta, já fez, sabe fazer e nos momentos mais decisivos teve coragem para enfrentar. Então, nesse momento, é hora de todos colocarem o bloco na rua. Me permitam numa linguagem muito simples. As candidaturas nesse momento, que não representam nem o passado nem o presente, e sim o futuro, todas elas, não podem ter, nesse momento, a preocupação de ter um nome, um sobrenome e um rosto. Somos todos nós pré-candidatos da democracia brasileira. Obrigada, muito obrigada. Bom, vamos aos nossos comentaristas, e aí Diogo Schelp e José Maria Trindade. Nesse painel que nós acabamos de ver, nós comentávamos aqui nos bastidores sobre essa representatividade. Eu vou pedir para que coloquem aqui no telão, ou que ampliem aí para os senhores em casa, para a gente conseguir enxergar a mensagem. Quando Simone Tebet fala dessa capilaridade, perdão, José Maria, obrigado Mário, José Maria Trindade, o que você enxerga, por exemplo, quando você olha para essa imagem que a gente vai mostrar agora? Eu enxergo daqui o rapaz com um boné escrito assim, favela, que é o que aparece do lado esquerdo da tela, tem ali Juventude MDB,
eu vejo a figura de um índio, tem uma outra senhora que aparece do lado daquela que está com o telefone celular escrito mulheres eleitas. O que mais você vê, José? Eu vejo uma falta de disputa. E onde há falta de disputa em política é porque não há poder. O PMDB está perdido nessa disputa, está tentando sobreviver, manter ali um nível médio de deputados na Câmara e de senadores, vai perder a maioria no Senado e manter os municípios, manter ali os deputados estaduais e pronto, poucos governadores, Alagoas, Pará, com Jader Barbalho. Esta é a missão do MDB. Ele não pode apoiar Lula, porque o Lula considera o partido traidor, né? Porque considera que Michel Temer foi um dos grandes artífices do impeachment de Dilma, e não pode apoiar, evidentemente, Jair Bolsonaro, porque o próprio Jair Bolsonaro não quis o apoio do MDB. Então, tem que lançar candidato, e Simone Tebet, ela fala muito bem, vai para uma missão, não escolheu, mas foi escolhida. E quando um partido lança um candidato assim, sem disputa interna, meu caro William, é porque a coisa não é boa, né? Se fosse boa, pelo menos 5 candidatos estariam ali disputando com Simone Tebet. Sobre essa fala do José Maria Trindade, né, reforçando aí o que Simone Tebet disse durante a coletiva, de que ela não escolheu, mas ela foi escolhida. Simone já teve, então, lembrando um pouco a trajetória dela, né? Ocupa o cargo de senadora, ocupou de deputada estadual, prefeita, vice-governadora, destaca também os cargos como professora universitária, advogada e líder do partido no Senado. Shelp, a minha pergunta para você é: Simone Tebet trilhou um caminho para chegar nesse patamar de pré-candidata à presidência pelo MDB, ou de fato foi o que o partido encontrou para participar dessa disputa em 2022? Olha, Maria, na resposta foi dada pela própria Simone Tebet, ela diz ter sido escolhida, né? Ela tem uma trajetória consistente, tem uma experiência na política, tem experiência aí na área de direito, como liderança no estado dela, mas é interessante observar a maneira como ela tenta se colocar nessa pré-disputa, né? Ela diz que ela quer um governo com diversidade, ela tenta se distanciar bastante, então, do que é o governo Bolsonaro, obviamente, mas também sem chegar para o lado da esquerda. Mas ela fala claramente que o projeto dela, a prioridade dela é a questão da preocupação social. Quando perguntam para ela quem seria articulador, né, quem seria o nome, o assessor da área econômica para ela, e ela diz que não, que antes ela vai indicar alguém da área da educação, do planejamento. E ela fala, e aí tem essa imagem que a gente mostrou, tem essa diversidade. Ela teve ali a preocupação de chamar para o púlpito, assim que terminou o discurso, pessoas que representem essa juventude, as mulheres e outros setores das chamadas minorias, inclusive que foram citadas por ela em seu discurso. Então, claramente ela está tentando marcar um posicionamento que seja diferente do que se viu até agora dos outros pré-candidatos que se lançaram, que focaram muito na questão da economia pura, aquela economia dos valores, do crescimento econômico, dos números e dos índices de inflação. José Maria, na sua fala eu percebi que você não enxerga a Simone como uma candidata forte. O Baleia Rossi, ele falou o seguinte, abre aspas, candidatura de Tebet vai crescer e pode liderar a terceira via, fecha aspas. Você não acredita nisso não, Zé? Não, absolutamente não. Não tem cara disso, não há um apoio popular, não há um apoio nem do partido. Eu estou repetindo aqui, William, que o PMDB, o MDB, né, não apoia a Simone Tebet de uma maneira geral, está apoiando agora porque é importante, sim, que o partido lance candidatura e diga para todos, olha que eu existo, não é nada mais do que isso. Antes o MDB era super cobiçado em coligações porque ele arrastava o horário eleitoral gratuito muito grande de rádio e TV. Agora nem isso, né? O partido já não é mais um dos maiores, aliás, o MDB que fez essa divisão de horário partidário e de recursos, e acabou que o partido ficou menor, e aí não tem mais nem recursos, dinheiro para a campanha eleitoral, e nem aquele latifúndio de horário eleitoral de antes. Então é muito difícil que esta pré-candidatura sobreviva, quanto mais representar aí esta cobiçada terceira via, que a terceira via está mais disputada do que o segundo turno.
A nossa colega Luciana Verdolim, presente aí na coletiva também, fez uma pergunta muito interessante para a pré-candidata Simone Tebet, perguntando então se ela aceitaria o cargo de vice, né? Nós sabemos que todos os pré-candidatos saem com a intenção de ser cabeça de chapa, mas conforme essa disputa eleitoral vai afunilando, nem sempre é possível. Mas, mais uma vez, Simone Tebet diz que precisa esperar essa questão andar e amadurecer. Agora, Shelby, vamos supor que Simone Tebet aceitasse mais para frente ser vice e compor uma terceira via ao lado de um outro cabeça de chapa. Dos pré-candidatos, dos nomes que pleiteiam hoje essa terceira via, quem você acha que seria o melhor parceiro para Tebet? O melhor parceiro para Tebet seria aquele que tivesse mais chances de chegar ao segundo turno, né? Com certeza, a gente já sabe, né? A gente já viu, por exemplo, o João Dória, do PSDB, já elogiou a Simone Tebet e já disse, inclusive, que adoraria ter uma mulher na sua chapa como vice. Então, essa, por exemplo, seria uma opção se a candidatura de João Dória realmente vingar e for para frente. Há uma discussão toda, o próprio João Dória também já elogiou o Sérgio Moro, que é quem aparece aí à frente dessa tumultuada ou aglomerada terceira via, como bem observou José Maria Trindade. Mas eu vejo mais esses dois nomes, Sérgio Moro e João Dória, aí, possivelmente, né, claro, disputando a Simone Tebet como vice, porque mesmo sem essa questão do tempo de TV ou dos recursos que o José Maria falou, ela tem uma presença e ela teria o que contribuir, com certeza, como vice, né? É uma pessoa que tem uma postura muito boa, como a gente viu nessa apresentação, nesse debate, nesse discurso, ela tenta se apresentar como alguém presidenciável, né? Então, esse é o objetivo e certamente teria aí sim uma contribuição para qualquer um desses dois candidatos. Então, Zé Maria Trindade, aí a gente observa, você já falou isso aqui, né, que o político tem essa obsessão pelo poder. Levando em consideração esses nomes que o Diogo apresentou, Dória, Moro, a Simone, aí a gente tem muita vaidade, eu posso usar essa palavra, Zé? Ah, sim. Olha, o político quando morre, o corpo vai no caixão e a vaidade, o ego vai no avião ou no mínimo numa carreta, num caminhão, né? É assim, o político ele tem que buscar o poder. Se ele não busca o poder, ele não é competitivo, não é político. Eu conversei, inclusive, com representantes ali do grupo próximo do presidente Jair Bolsonaro, que me disseram que o vice dele não será nem Braga Neto, nem Hamilton Mourão, e sim uma mulher. Não há ainda definição, é o presidente, evidentemente, que vai decidir. Pode ser a ministra Tereza Cristina, que está muito bem, pelo menos assim, entre políticos, empresários, e levam a confiança para a chapa do presidente Jair Bolsonaro. E também esses candidatos aí, João Dória, o próprio Moro, né, tendem a escolher uma vice como candidata, né? E Simone Tebet, ela chegou no MDB muito forte. Ela logo chegou aqui já disputando liderança, presidência do Senado. Eu considero que ela foi uma forte responsável pela posição inferior de Renan Calheiros na disputa pela presidência do Senado Federal. Não fosse a Simone Tebet abrindo ali aquela divergência e denunciando o Renan Calheiros, um colega de partido, né? Renan Calheiros seria provavelmente eleito porque ele estava com a maioria contra Davi Alcolumbre. Ela se colocou como candidata, não aceitou a decisão do partido, que é tradicional no MDB, aceitaram muita decisão ali no Senado. O MDB são 3 núcleos fortes, um do Senado, um da Câmara e outro ali das bases, né, das direções regionais. E a Simone Tebet deixou ali marcas. Renan disse que já passou, que isso não faz sentido mais ficar guardando, né, apoiou o nome dela para a presidência da Comissão de Justiça em seguida, mas em política sempre fica, né, aquela história, e aí, como eu fico? A Simone ganhando ou o vice ou a presidência, o grupo do Renan está fora do poder. Então, é claro e evidente que eles não vão apoiar a Simone. Renan já está com Lula, um grupo forte do MDB já está com Lula, o outro está com Bolsonaro, né? É assim que vai ser a eleição, o resto é só configuração na tentativa de explicar os fatos. Você falou em vice para o presidente, uma mulher, eu já lembrei o nome de Damares Alves, a gente já chegou a algum momento a falar sobre isso.